Se vier, deputado Arruda, com a decretação eventual da prisão pelo Tribunal Penal Internacional ao Brasil e ao Paraná, eu realizarei a prisão dele. E peço a ajuda de Vossa Excelência, porque qualquer um do povo poderá fazê-lo. E aqui estão as algemas. O que não causa estranheza para mim e para a maioria dos brasileiros. Sabíamos que o Lula é defensor de regime autoritário, de comunismo e de ditadura. Isso todos sabiam. Olá e seja bem-vindo. A Organização dos Estados Americanos, OEA, ecoou um pedido de prisão contra Maduro, desencadeando uma onda de reações explosivas por aqui. O delegado Tito Barrichello, por exemplo, não mediu palavras ao afirmar que caso a prisão de Maduro seja decretada pelo Tribunal Internacional e ele ouse pisar em solo brasileiro, ele mesmo o prenderá. Uma promessa ousada que ecoou como uma ameaça direta ao ditador venezuelano. O delegado Tito também não poupou críticas à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, por sua avaliação distorcida da eleição venezuelana como uma jornada democrática, pacífica e soberana. Enquanto isso, o deputado Ricardo Arruda lançou duras críticas ao apoio velado de Lula e do PT ao regime opressor da Venezuela. Veja. Utilizo hoje a palavra para pedir apoio a uma moção de repúdio à República Bolivariana da Venezuela em sua embaixada. Fiz esse ofício e peço o apoio de Vossas Excelências. Compreendo que, como agentes políticos que somos, e a política vem do latim politique, que é a arte de bem administrar, temos que nos manifestar, não podemos ser omissos em virtude da barbárie eleitoral que ocorreu em nosso país vizinho. Concomitantemente, deputado Arruda, eu oficiei a OEA, Organização dos Estados Americanos, e o Tribunal Penal Internacional, e peço apoio de Vossa Excelência nessa luta pela legalidade, pela democracia, como democrata que Vossa Excelência é. Tomei ciência que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, pediu a prisão do ditador Nicolás Maduro no Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Se, Excelências, decretada for a prisão pelo Tribunal Penal Internacional, apesar de não terem jurisdição sobre o território da Venezuela, se esse ditador vir ao Brasil, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, teremos que cumprir o mandado de prisão. Porque o Brasil é signatário dos tratados e convenções internacionais consoante artigo 5º da Constituição Federal e não poderemos ser omissos. Se vier, deputado Arruda, com a decretação eventual da prisão pelo Tribunal Penal Internacional ao Brasil e ao Paraná, eu realizarei a prisão dele. E peço a ajuda de Vossa Excelência, porque qualquer um do povo poderá fazê-lo. E aqui estão as algemas. Precisamos, sem dúvida alguma, buscar a legalidade estrita no nosso país. Precisamos sair da zona de tranquilidade e cumprirmos a nossa função política eleitoral que temos em virtude do mandato expedido pela população, que nos honrou com a possibilidade de representarmos eles nesta casa legislativa. Por outro lado, Excelências, fico triste com a nota do Partido dos Trabalhadores, nota nacional, quero deixar muito bem claro, dizendo que a eleição na Venezuela, e vou citar ipsis literis as palavras, que a eleição na Venezuela foi uma jornada pacífica, democrática e soberana. Levada adiante, obviamente, pela presidenta do partido, deputada Gleisi Hoffmann. Jornada pacífica. Senhores, já temos 19 mortes, já temos 1.200 presos políticos. Onde está o termo pacífico materializado na situação que ocorre em nosso país vizinho, dos nossos amigos, colegas venezuelanos? Ontem, na igreja O Alvo, igreja evangélica que eu participo, encontrei diversos venezuelanos
Inclusive, gravei vídeos que vou colocar na rede social, deputada Cloara. Um deles era policial na Venezuela. Ele me disse que aquele vídeo que ele gravou para mim, se eu fizesse na Venezuela, ele seria preso. Essa é a democracia da senhora Gleice Hoffmann. Disse ele que 70%, 80% das ações dele como policial eram ilegais, porque o governo mandava cumprir mandados de prisão que não existiam, prisões ilegais, prisões políticas. Será que é isso que nós desejamos para o país? Acredito que não. Nós temos que dar o exemplo, nós não podemos ter medo, nós não podemos nos omitir. Nós representamos a sociedade paranaense, e a sociedade paranaense quer a democracia na Venezuela, e nós temos poder sim. Não podemos fazer como o presidente da República, que está parado, sem nada fazer, sem nada dizer, apoiando um ato Pois não, para concluir, deputado. escrupuloso que já gerou 19 mortes, vou corrigir, e 1.200 presos políticos. 19 mortes e 1.200 presos políticos. Irmãos venezuelanos, contem com a gente. Eu não poderia deixar de fazer o que estou fazendo aqui, após ver a atuação do presidente do Brasil, o ex-presidiário Lula, fingir que está tudo bem nas eleições da Venezuela. Uma eleição escancaradamente fraudada, onde a oposição massacrou nas urnas, tipo 70%, 80% acima nos votos. Maduro interrompeu a contagem e depois de horas declarou na Venezuela, ele como eleito. Pediram as atas, não entregou ata nenhuma. Até o momento nada entregou. União Europeia, Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Paraguai, todos dão como o novo presidente o opositor Fernandes Edmundo González como presidente da Venezuela. Celso Amorim esteve lá, nada fez. Lula ainda falou, não, eleições normais, tiver algum problema, recorra à justiça. Cara, só uma pessoa muito desprovida de caráter para dizer isso, sabendo que lá o Maduro é um ditador, que ele que escolheu toda a Suprema Corte, todo mundo é do lado dele, só é aprovado o que ele quer. Maduro é um ladrão, um canalha, um ditador assassino. E tem como grande amigo, ou melhor amigo, o Lula. O que não causa estranheza para mim e para a maioria dos brasileiros. Sabíamos que o Lula é defensor de regime autoritário, de comunismo e de ditador. Isso todos sabiam. Que vergonha ao Brasil perante o mundo. Que vergonha. E eles, como a maioria dos ditadores comunistas, continuam usando a palavra democracia para avançar na ditadura que eles tanto amam. Porém, já não engana mais ninguém. O nosso ministro aqui dos direitos humanos sumiu. Alguém viu ele falar alguma coisa? O tal do Silvio Luiz de Almeida, que defende os direitos humanos, defende uma ova. É outro sujeito inútil que está lá defendendo o que não presta. E, igualmente o Lula, que defende só bandidos, ditadores, assassinos e ladrões. Esse é o governo que o Brasil tem hoje. Por isso, o rombo nas estatais, e ninguém fala absolutamente nada. Nada. Todos calados. Por que o Xandão não pede agora para o Lula, o governo Lula, explicar por que as estatais que Bolsonaro deixou com lucro de 188 bilhões, hoje devem bilhões aos cofres públicos? Porque a roubalheira continua nesse governo. Um desgoverno feito de ladrões, enquanto o presidente Bolsonaro elegeu 22 ministros por currículo, por capacidade, o Lula escolheu 40 ministros por capivara.
todos desprovidos de caráter e de honestidade. O Brasil não pode, não está dando certo e não vai dar certo na mão de ladrão. Muito obrigado. A fala do deputado Ricardo Arruda expõe as contradições do governo Lula, que fala em democracia, mas parece sempre escolher o lado errado quando se trata de ditadores ao redor do mundo.